Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los para mais um programa, mais um Café com Frankel. Hoje, dia 22/10/2024, agora são 6 horas e 16 minutos e quero dizer que é bom tê-los por aqui. Esperar que alguns entrem, vamos lá. Bom dia, Brenda, bom dia, Flávia. Bom dia, Fá Ferreira, Camila, Daniel, Yara, sempre presente, Yara. Psi Doreia, bom dia. Ana Maria, boa. Legal, obrigado, Fá Ferreira, dizendo já que áudio e vídeo estão ok. Muito obrigado, o Frazão Júnior. Luiz, dando os parabéns. Obrigado. Ô louco, Francisco. Francisco falou que já tá na correria, já tá correndo, literalmente, Francisco. Tá fazendo uma atividade matinal por aí? Obrigado também, Santos. William Santos, dizendo parabéns, obrigado. Seu aniversário foi há pouco tempo, parabéns. Obrigado, Yara. É isso aí, ontem, dia 21 de outubro, fiz 36 anos, foi meu aniversário. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Eu tentei fazer algumas paradas ao longo do dia para poder ler as mensagens que chegavam, tanto no WhatsApp quanto aqui no Instagram. Enfim, quero agradecê-los muito também pelo carinho, pela lembrança, acima de tudo, agradecê-los pelas orações. É muito bom tê-los por perto, tê-los como amigos, né? Ainda que para muitos aqui, né, essa amizade seja uma amizade virtual, mas enfim, os tenho na qualidade de amigos, né? Pessoas que eu estimo, pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostam do que eu faço, que eu sei que rezam por mim, que têm um carinho por mim, pela minha família, enfim. Então quero agradecê-los muito também pela lembrança, pelas mensagens. Li, não vou dizer que eu li absolutamente tudo, mas hoje eu quero tirar um período do dia para continuar lendo, quem sabe terminar de ler todas essas mensagens, mas enfim, ontem li muitas. Obrigado, tá bom? Pelo carinho de todos vocês, rezem por mim, pela minha missão, pelo meu trabalho, pela minha família, e é isso. Bom, senhoras e senhores, para onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos falar sobre a paz, né? Sobre a paz. Essa paz que todos nós desejamos, paz esta que todos nós ansiamos, mas nós precisamos entender como que de fato conseguimos conquistá-la. O que vem a ser a paz no sentido mais ótimo do termo. Porque muitas vezes o que se ensina, o que se fala, o que se exorta enquanto sendo paz, na verdade é um grande tormento ou ao menos uma anestesia, também um rebaixamento da vontade, da consciência. Bom, para entender um pouco mais sobre isso tudo, eu vou pegar um fragmento de um texto que está no livro Logoterapia e Análise Existencial, de Viktor Frankl. Ele traz um caso muito interessante no capítulo... Deixa eu pegar aqui para vocês o título do capítulo. Capítulo Logoterapia como terapia específica de neuroses noogênicas. Ele está dando notícias, ele está contando sobre casos de neuroses noogênicas, trazendo tanto a teoria quanto a prática. E lá para as tantas ele vai apresentar o caso de uma mulher. Preste atenção, já vou introduzir aqui o caso e a gente conversa sobre isso, tá? O caso de uma mulher jovem que vem ao consultório marcada pela figura de uma pesada neurose vegetativa acompanhada de uma depressão reativa. Então esse é o quadro da paciente. Ela está com uma neurose vegetativa e uma depressão reativa. E Frankl vai dizer, encontra-se na base de tudo isso um conflito de consciência. Encontra-se na base dessa enfermidade, encontra-se na base dessa patologia, destas patologias que a paciente desenvolveu, um conflito de consciência. E segundo Viktor Frankl, esse conflito de consciência versa basicamente entre honra e crença.
né? A demanda é algo mais ou menos assim, dessa paciente. Será que se deve sacrificar uma à outra ou o contrário? Ou seja, eu estou com conflito entre honra e crença. Qual das duas eu devo sacrificar? Eu não consigo conviver com essa dicotomia, né? Por algum motivo, nós iremos ver o motivo pelo qual isso acontece, uma e outra estão em choque. Está havendo uma disputa. E eu preciso entender qual que eu devo sacrificar. Honra em prol da crença, a crença em prol da honra. E agora o Frankl, em poucas linhas aqui, vai resumir qual seja a demanda dessa paciente. Ele diz assim: ela dava grande importância, essa paciente dava grande importância à educação religiosa de seus filhos, enquanto seu marido, expressamente ateu, era decididamente contrário a essa educação. Ou seja, uma mulher jovem que está com um quadro de depressão, uma depressão reativa, também num quadro de neurose vegetativa, que vai à clínica de Frankl, que o procura, porque está com um conflito de consciência. Já há algum tempo, talvez, já há alguns anos, ela vem sofrendo e muito, porque ela tem uma concepção de mundo diferente do seu marido, ela é religiosa e ela entende a importância de uma boa educação religiosa aos filhos, e o marido é um ateu convicto, né, e dá de ombros a isso tudo. Não só dá de ombros a isso tudo, como muito possivelmente, pelo que aqui está sendo posto, ele coloca obstáculos, ele faz dificuldades à formação, à educação religiosa dos filhos, né? Talvez, né, ensinando inclusive o contrário. Obrigado, Bruno. Talvez, inclusive, né, ensinando o contrário, né? Ela fala A, ele fala B. Ela fala não, ele fala sim, né? Ela aponta para um caminho, ele aponta para um extremo oposto. Ela gostaria que os filhos desenvolvessem virtudes e talvez esse pai fomenta a esses filhos o desenvolvimento de alguns vícios, né? Talvez ela gostaria que os filhos fossem castos, temperantes, fortes, e o pai, né, não vê problema nenhum em viver uma vida mais devassa, né, mais libertina e assim por diante. Ou seja, eles estão com um problema conjugal, um problema familiar, e essa paciente está sofrendo por conta de um conflito de consciência. Ela não quer, evidentemente, se separar do marido, tá bem? Mas ela também não quer abrir mão da educação religiosa dos filhos, e ela não quer abrir mão da sua crença religiosa em prol do seu marido. Ok? Bom, Viktor Frankl continua. Em si, esse conflito, né, o conflito em si, ele não é doentio, ele é humano. Ou seja, a gente não pode sair rotulando as coisas como patológico. O fato de estar sobre conflito, o fato de ter que aprender e hierarquizar as coisas, o fato de estarmos num certo estado de angústia, de dor, isso não é doença, isso é um movimento propriamente humano. Tá bem? Só o efeito do conflito, a neurose no caso da paciente, é a doença. Mas ela não pode ser tratada sem que entremos em uma questão de sentido e de valor. E aqui Frankl vai dizer algo importantíssimo, que define toda a terapêutica desse caso, todo o caminho terapêutico desse caso. Ele vai dizer: a própria paciente afirma que ela poderia ter a mais bela vida, sua tranquilidade, né? Ou seja, uma tranquilidade emocional, né, bem balanceada. Ela poderia ter a sua paz, peace of mind, né, a paz da sua mente, se ela se adaptasse ao seu marido, se ela se adaptasse ao seu ambiente social. Mas o problema é exatamente esse, vai dizer Viktor Frankl. Notem, o paciente vai falar: olha, eu sei, doutor, prestem atenção, vamos tentar tornar esse caso menos clínico e mais aqui café com Frankl, né? A paciente chega e fala assim: doutor, eu sei que eu teria tudo, absolutamente tudo, para ter uma vida confortável, prazerosa, gostosa. Eu poderia estar vivendo em paz. Nós temos uma boa condição social,
o meu marido, né, não obstante criar esses desgastes no nosso relacionamento e ter uma outra crença, né, ele é um homem que gosta de passear, ele gosta de viajar, ele gosta de se divertir. Nós poderíamos estar tendo uma vida muito boa. Ele, né, é um homem alegre, um homem divertido. Eu tenho os meus filhos que são maravilhosos, que têm saúde. Eu poderia, doutor, estar tendo uma vida feliz nesse sentido, né? Eu poderia ter uma paz de mente. Eu poderia estar com o meu emocional balanceado. Se, e é o que parece, tão somente se, eu abrisse mão da minha crença. Notem. Se eu simplesmente abrisse mão de tudo, olha, eu não quero mais saber de educar os meus filhos, né, dentro desse contexto religioso, eu não quero levar adiante isso que eu tenho enquanto uma visão de mundo, uma visão de pessoa que a minha fé me traz. Eu não quero ter os meus momentos de oração, eu não vou mais, né, me colocar como uma pessoa religiosa por amor. Amor aqui também entre muitas aspas também, né? Pelo amor de Deus. Por amor ao meu marido, eu vou abrir mão de tudo. Se eu abrisse mão de tudo e me adaptasse, essa é a palavra-chave também, e me adaptasse ao meio no qual eu me encontro, eu então, muito possivelmente, doutor, experimentaria uma certa paz. E aí Franca vai continuar. Mas o problema é, 2 pontos. Será que devemos nos adaptar? Será que temos o direito de nos adaptar a qualquer preço, ainda por cima, a este homem, a esta sociedade, né, a esta situação? Será que é isso que devemos fazer? Nos adaptar. Porque se fala tanto, né, de paz, tanto de equilíbrio. Não, nós precisamos estar em equilíbrio. Nós precisamos experimentar a paz, e para isso nós não podemos ficar criando problemas. Problemas na vida dos outros, problemas na nossa vida, né? Não vale a pena ficar vivendo esses desgastes, estes embates, né? Vamos aceitar absolutamente tudo, vamos nos adaptar à sociedade, nos adaptar às pessoas. Se é isso que elas querem, pois bem, eu vou falar o que elas gostam de ouvir. Se é esse tipo de comportamento que está em voga e é bem visto, bem quisto na sociedade, pois bem, irei me comportar desta maneira, né? Se lá em casa o que me traz paz é abrir mão daquilo que eu tenho como verdade, pois bem, eu vou abrindo mão de absolutamente tudo para experimentar uma certa paz. Será que isso é justo? Será que isso é válido? Será, senhoras e senhores, esse é o ponto, que isso é saudável? Que isso irá nos levar, de fato, para um caminho de crescimento interior? Ou será que esse caminho será o caminho da nossa desgraça, da nossa perdição, da nossa destruição total? Frankl vai dizer, né, que a paciente dizia que abrir mão, por exemplo, do que ela tem de crença religiosa de verdade seria, no fim das contas, abrir mão dela mesma. E Frankl vai falar exatamente isso. Se você escolher se adaptar, abrindo mão daquilo que você crê, daquilo que você ama, do Deus a quem você serve, simplesmente para experimentar uma bonança pontual, situacional, você de fato irá entrar num caminho que é um caminho de despersonalização, um caminho de perdição. Porque é fato, senhoras e senhores, nós queremos a paz. Mas não a paz a qualquer preço, não é? Para alcançar a paz eu não posso sacrificar os meus amores, eu não posso sacrificar a verdade. Nós queremos a paz. Mas não a paz enquanto um rebaixamento da minha consciência. Nós queremos a paz, mas a paz não pode ser uma espécie de anestesia. Eu fico anestesiado. Eu já não amo nada, eu já não sinto nada, eu já não creio em nada. Eu já não empreendo nada, porque empreender-se é desgastar-se, porque amar algo é rejeitar outras coisas. Então, para não criar conflito, eu vou rebaixando a minha consciência, eu vou me anestesiando
Nós queremos a paz, mas a paz não pode ser uma mera homeostase, né? Um rebaixamento das tensões, um estado de alívio das tensões. É diferente ser pacífico e ser pacifista. Por exemplo, nós devemos, é claro, buscar a paz, mas não enquanto um pacifismo. Pacíficos, mas não pacifistas. O pacifismo já é uma espécie de ideologia, de militância, que, a fim e a cabo, leva o indivíduo a se tornar uma espécie de ameba, de um vegetal, um pé de couve, né? Ah, ele não tem problema com nada nem com ninguém. Mas ele também não ama nada nem ninguém, né? Ele escolheu entrar num caminho de paz que é um rebaixamento da consciência e de todas as tensões possíveis. Por exemplo, nesse caso citado dessa paciente, porque em psicoterapia já se tornou norma, né? Já se tornou lugar comum, por exemplo, num caso como esse, você indicar 2 caminhos para paciente. Olha que interessante, presta atenção como que é a mentalidade atual, como que isso entra no campo da psicologia, né? E o quão salutar, o quão sensato, saudável é a logoterapia, né? Imagine uma paciente como essa procurando um terapeuta. Olha, o negócio é o seguinte, eu tô com um problema lá em casa, né? Eu e meu marido não estamos nos melhores dias, eu tô entrando num quadro de depressão, porque eu tô com um conflito muito grande de consciência, parece que eu puxo a corda de um lado e meu marido puxa de outro, eu quero educar os meus filhos assim assado, ele acha que isso tudo é balela e quer fazer de outro modo, ele caminha para o extremo oposto, enfim. O que um terapeuta convencional aí, né, faria? O que é lugar comum tratando-se de psicoterapia? Falaria, olha, tem 2 caminhos para essa paciente. Ele ditaria isso, né? Ele daria esse conselho como quem prescreve um remédio, né? Olha, 2 caminhos. Ou você aceita absolutamente tudo o que o seu marido está dizendo para viver bem com ele, para criar uma espécie de paz no seu lar, só que o preço a ser pago é você abrir mão da sua fé, ou então você simplesmente chuta esse teu marido, põe ele para fora ou cai fora você e vai viver uma outra vida e vai buscar ser feliz, abrindo mão do seu casamento. Então assim, seria fácil. Ou você corre para fora da casa, ou você corre para fora da sua vivência e da sua crença religiosa. Por quê? Porque você está buscando a homeostase, o equilíbrio. Entende? Você já deixa esse homem. O que é isso? Você vai ficar tendo que conviver diariamente com isso? Você diz A, ele diz B, você quer algo para os seus filhos, ele não concorda com isso que você quer, cai fora. Você precisa ser feliz, você precisa achar um outro. Vai achar um outro pai para os seus filhos. Vai achar alguém que pense como você, né? Ou esse caminho ou o outro. Olha, não, mas também você fica aí apurrinhando a vida do teu marido, querendo educar os seus filhos, né, da forma que você julga ser a mais adequada. Abra mão disso tudo. Esqueça isso tudo. Abra mão da sua fé e viva bem com o seu marido. Entende? Tanto um caminho quanto o outro, eles apontam para uma busca homeostática, um estado de nirvana. Por quê? Porque nós somos pacíficos, pacifistas. Porque nós somos pacifistas, nós queremos a paz a todo custo. Queremos a paz, ainda que para tanto tenhamos que sacrificar a verdade, os nossos amores, os nossos valores. O que, por exemplo, a logoterapia vai propor num caso como esse? Vai propor não a paz a qualquer preço, vai propor a luta. Olha, lute. Lute. Você tem diante de si um problema, um conflito. O que se faz necessário? Um empenho, uma luta. Lute, tome consciência do que você realmente quer. Ou seja, não é rebaixar a consciência, não é anestesiar a sua consciência. Muito pelo contrário, fortaleça a tua consciência. O que de fato você quer, o que você ama, o que você crê. Quais são os seus valores? Tome consciência disso tudo. Na sequência,
Torne-se de fato isso que você acredita. Faça que isso se torne carne em você. A tal ponto que você consiga, por exemplo, dar testemunho ao seu marido. Você não precisa ficar apurrinhando o seu marido, você precisa se apurrinhar, você não precisa incomodar os outros, você precisa se incomodar. Se incomodar para se tornar aquilo que de melhor só você pode ser. Se sacrifique, reze por esse homem. Você crê, por exemplo, no poder da oração, reze por esse homem. Para que ele possa ver o que você está vendo. Revele, talvez esse seja o ponto principal, né? Revele a ele o grande amor do qual você participa. Por que você não abre mão da sua fé? Porque você se sabe amada, porque você faz uma experiência de amor, porque você participa desse amor. Na sua relação profunda, estreita com Deus. Pois bem, dê notícias ao teu marido desse amor do qual você participa. Revele isso a ele. A tal ponto dele também querer ter parte nisso. Ou seja, aqui é um caminho de luta, é um caminho de sacrifício, é um caminho de entrega, não é o caminho do covarde, não é o caminho de quem corre, não é o caminho de alguém que está buscando a paz a todo custo. Não, diante das dificuldades, eu preciso desembanhar a minha espada. Uma vez disseram para Santa Joana d'Arc, né? Calma, Joana, calma, Joana. Você anda muito irritadiça. Nós precisamos não de guerras, nós precisamos achar um meio de celebrarmos o quanto antes a paz. E ela disse, né, àquele que tentou dissuadi-la, falou, pois bem, a paz virá da ponta da minha espada. É isso, senhoras e senhores, a paz vem da ponta da nossa espada. Não que nós vamos desembainhar a espada contra os outros, não é que nós vamos abrir guerra contra o mundo, nós vamos abrir guerra contra nós mesmos. É aquilo que Frankl fala dessa força de resistência do espírito. Esse poder de resistência do espírito. Qual é a diferença, por exemplo, de um extremista, terrorista, radical, de alguém, qual que é a diferença deste, né? De alguém que entende que a paz, ela é fruto da guerra, mas da guerra que se trava contra si mesmo. O extremista, o terrorista, ele quer fazer guerra contra o mundo, ele quer passar os outros à espada. Ele quer destruir a sociedade, o mundo, a vida dos outros. Ele quer incomodar o outro. Este que aqui eu estou dizendo, este que entende esse poder de resistência do espírito e que não quer simplesmente viver um pacifismo, uma paz a todo custo, mas entende que se faz necessário nessa vida uma luta, uma guerra. Este outro que eu estou dizendo, ele não quer destruir o mundo, o outro, a sociedade. Ele quer diariamente abrir guerra contra ele mesmo. Porque ele percebe que nele há coisas que ainda precisam ser tiradas. Há lutas que precisam ser travadas. Ele ainda não se tornou aquilo que de melhor, de maior, de mais belo ele poderia se tornar. E, portanto, ele está empreendendo. Ele está dando passos. Ele está lutando. Abrir mão dessas lutas é abrir mão da vida. Abrir mão dessas lutas para meramente se adaptar à sociedade é se tornar um vegetal, senhoras e senhores, é se tornar uma ameba. Diante desses conflitos que todos nós trazemos, nós não podemos simplesmente escolher um em detrimento ao outro. Nós não podemos, não deveríamos, escolher o caminho rápido e fácil da fuga. Nós precisamos escolher o caminho do embate. Repito, para que ninguém faça confusão, não é embate contra ninguém. Por exemplo, essa esposa, ela não tem nada que ficar de fato incomodando dioturnamente o seu marido, mas ela precisa se perceber como sendo alguém que está sendo questionada pela vida, e ela precisa se deixar incomodar a ponto de extrair o melhor dela, a ponto de dar o melhor dela mesma. Frankl vai dizer que a logoterapia é essa terapia que conduz o paciente ao seu ser responsável. É uma educação à responsabilidade. Educar para a responsabilidade é educar para que o indivíduo aprenda a responder adequadamente, para que ele tenha habilidade para responder de forma correta às provocações, aos convites, aos apelos que a vida lhe faz.
diante de uma situação como essa, o que essa paciente precisa fazer? Precisa entender qual que é a luta que lhe cabe. O que de fato ela está disposta a fazer. O que ela tem condições de entregar. O logoterapeuta será, vai dizer Viktor Frankl, o último a retirar do paciente a responsabilidade. É claro que aqui ele está fazendo uma crítica dura a muitas outras linhas e escolas, né, que meio que terceirizam e vão interditar o paciente. Não, faça o seguinte, olha, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer e simplesmente faça, porque você está doente, porque você está sofrendo, porque você está num quadro aí terrível. Faça o seguinte, olha, chegue em casa e ponha para fora esse traste. Né? Ou então chegue em casa e peça desculpa para esse homem e abra a mão da sua fé. Né? Ao fazer isso, o que o terapeuta faz? Ele tira a responsabilidade do paciente, vocês entendem? Ele interdita o paciente e ele começa a dizer, ele, terapeuta, o que o paciente deveria fazer. O logoterapeuta será o último a retirar do paciente a responsabilidade com vistas a uma tal decisão. Ou mesmo apenas a admitir que o paciente transfira sua responsabilidade para o psicoterapeuta. A logoterapia revela-se como uma educação para a responsabilidade. Então, educar para a responsabilidade. Aqui, né, brincando com os termos, uma vez que o tema da live é esse, educar para a luta. Educar para o embate, um embate saudável, adequado, que nós precisamos travar diariamente conosco mesmo, a ponto de nos tornarmos aquilo que devemos. Não é pelos caminhos de fuga, não é pelos caminhos da covardia que nós iremos resolver os problemas da nossa vida. Nós só iremos criar mais problemas. Mas é pelo caminho da luta, não da fuga, mas da luta. Mas essa luta que se trava a sós. Eu comigo mesmo, você consigo mesma. A luta que nós travamos para nos tornarmos aquilo que de melhor nós podemos. Porque nós temos esse poder de resistência do espírito, como vai dizer Viktor Frankl. Essa capacidade de nos posicionarmos frente à realidade factual, entregando o nosso melhor. Descobrindo, no fim das contas, quem de fato nós somos. Só as lutas revelam o homem. Só descobrimos quem somos quando nos colocamos nesse caminho de lutarmos diariamente conosco. Tá bem? Senhoras e senhores, bom, agora que já são 15 para as 7, precisamos ir. Vocês têm as atividades de vocês, eu tenho também aqui as minhas, levar a molecada para a escola. Sempre uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo carinho, pela participação. Lembrando que hoje terça-feira, dia 22/10/2024, inclusive dia de São João Paulo II, né, nós temos a última reunião desse processo seletivo antecipado da pós-graduação. Próxima turma da pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana é em fevereiro de 2025. Né? Nós iremos iniciar em fevereiro de 2025. E agora nós iniciamos o processo seletivo. Hoje nós teremos a última reunião desse processo seletivo antecipado. Né? Nesse processo seletivo antecipado eu estou apresentando condições realmente especiais de pagamento, condições especiais de pagamento para os alunos. Depois nós vamos fazer um respiro, vamos parar por uns 2 meses e vamos finalizar o nosso processo seletivo lá no final do ano, já com a turma bem desenhada para 2025. Quem quiser participar, ainda dá tempo dessa reunião de hoje, o link está lá na minha bio, entre, se cadastre, você vai receber uma mensagem e um convite para participar comigo da reunião que eu farei hoje às 8 horas da noite. Tá bem? Bom, uma alegria tê-los por aqui. Bom, o Francisco está colocando aí na citação de Mateus 10:34, não imaginem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Boa. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.